Isso aí. Eu sou também economista de formação, então eu não posso deixar de mencionar aí o Schumpeter falando das ondas de inovação. Eu não vou me aprofundar aqui, mas acho que na nossa, olhando a idade média das pessoas no público, a gente entende que cada vez mais a gente nota que as ondas de inovação estão cada vez mais curtas e mais intensas, né? Essa semana aí nós vimos o Threads chegando a 100 milhões de usuários em poucos dias, e isso é sem precedente. Tem argumentação de que, claro, que é um sistema baseado em outro, então por isso que ele cresceu muito rápido, mas é um fenômeno bastante interessante, né? O ChatGPT, provavelmente vocês vão ouvir algumas vezes essa sentença, né? Aqui, e a bola da vez, mas isso tem implicações profundas e é algo que vem de um processo de desenvolvimento tecnológico bastante intenso. Tá? Pessoal, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta no meio, não tem problema nenhum, é só levantar a mão, o pessoal vai trazer o microfone e a gente tenta interagir o máximo possível. Claro que esse ambiente de fone é um pouquinho diferente, mas eu acho que a gente consegue. Tá? Eu listei aqui uma lista que obviamente não é exaustiva, tem um monte de coisa fora aqui, 5G que eu vou falar um pouquinho depois, blockchain, mas tem algumas coisas que eu trouxe antes da gente discutir o caso da indústria especificamente. Tá? Vamos começar com Edge Computing. Eu já estou há 20 anos no mercado, principalmente acompanhando as transformações em telecomunicações e, em paralelo às transformações em telecomunicações, eu acompanhei as transformações em data centers, né? Em todas essas, onde trafega todas essas informações que a gente vê em rede social, em aplicativos e tudo mais. O tráfego entre essas organizações, né, entre esses data centers, é muito maior do que a internet inteira somada. Então, eu acompanhei um processo, quando eu entrei no mercado, as redes de telecomunicações, o downstream, ou seja, a transmissão que era feita para a sua casa, e o upstream, que era o que você mandava, era diferente, porque a aplicação era diferente. Basicamente, você via aplicações de internet e interagia um pouquinho. Até esse é o conceito da internet. A gente pode entrar nesse assunto em alguma outra ocasião, mas era algo muito mais voltado à proteção de dados no sentido de disaster recovery do que interação peer-to-peer. Isso se transformou completamente. Então houve um período de concentração muito grande de implantação de cabos submarinos e essa concentração em data centers, principalmente das big techs, né? O que no jargão a gente acaba chamando de OTTs, ou over the top. Significa aplicações em cima da rede, né? Em cima de telecomunicações você tem lá o Google, Netflix, esse tipo de coisa. E aí, esse novo conceito, que tem lá seus 10 anos, mas ele está ficando cada vez mais importante, que é Edge Computing. O que isso significa? Que, poxa, para você assistir um Netflix com uma experiência bacana, o Netflix tem que estar perto de você, aquele arquivo tem que estar perto de você, mesmo com toda a evolução das comunicações óticas, isso precisa estar. Um exemplo de Edge Computing, ou seja, aquela computação da borda, aquela computação que está próxima de você e não longe de você num data center, mesmo que bem conectado, é, por exemplo, de um carro autônomo. O pessoal sempre fala de 5G para o carro autônomo, mas isso não é uma boa aplicação, não é um bom exemplo, né? Se você não tem cobertura, você não tem um carro funcionando. Agora, esse carro precisa ter um poder computacional bastante grande. Isso que significa, né? Essa computação muito próxima. Como é que isso se conecta com a indústria? Eu vou entrar um pouco no detalhe, mas esse processamento e essa rapidez pode fazer diferença nos modelos de negócio e na forma como as indústrias estão estruturadas. Drones, né, acho que cada vez mais com o desenvolvimento das baterias, o desenvolvimento dessas tecnologias de estabilidade, isso começa a se estabelecer como um modal, né? Em tecnologia a gente acompanha os hypes, né? Então teve o hype do drone, teve o hype das criptos, o hype de blockchain, que é uma parte constituinte das cripto. E o drone, ele veio para ficar no sentido de que não que tudo acabe em drone, ou a gente vai ter uma convergência para isso, mas tem uma aplicação que cada vez maior vai ser feita. Existem problemas de engenharia com a utilização do drone bastante significativas, né? Quando você move alguma coisa em 3D, você traz um monte de interferências, um monte de problemas, segurança, né? Eu vi um drone rondando sobre a minha cabeça. Ele devia pesar umas 200 gramas, eu não estava preocupado, mas se ele tivesse um pouquinho mais alto, talvez. E se ele pesasse 3 quilos, ou 10, ou 20, aí a coisa é um pouquinho diferente, né?
Internet das coisas, aqui se vocês caminharem pelos corredores, vocês vão ter uma enxurrada, né, de sensores e como conectar e tudo isso. Isso é muito importante. É uma parte da equação, mas como eu vou elaborar um pouquinho mais para frente na apresentação, vocês vão ver que sensorizar, captar informação é muito importante. Tratar isso e integrar nos seus sistemas também é bastante importante, mas talvez não seja o que diferencie. Então aqui, a forma como a gente lida com essas tecnologias é algo bastante interessante, né? Quanto ao computing, né, 2 semanas atrás saiu uma notícia bastante interessante ali do Google lançando um novo computador quântico. Isso é um tema bastante complexo, posso dizer que eu mesmo não entendo completamente, né? Mas de onde vem essa palavra quantum, que eu estou vendo, daqui a pouco tem até em shampoo, né? É a palavra que vem de física quântica, né? E o que isso significa? É a física dos átomos, né? das partículas subatômicas, e elas não têm lá uma física determinística, né? Você não consegue determinar onde está um átomo e ele está em rotação, interagindo com outros. Então a matemática para lidar com esse tipo de fenômeno é diferente, né? É a tal da física quântica. E dentro dessa lógica, essa física quântica, não estou falando de computação quântica, ela lida com incerteza. Porque você não sabe onde que aquela partícula está, você só sabe que está circulando e está interagindo. Então, talvez uma forma mais simplificada de entender computação quântica é aquela computação que lida com incerteza. Então, se você tem um sistema determinístico, algo que você trabalha o dado e chega a alguma conclusão, essa não é uma aplicação de computação quântica. Mas quando você quer entender um comportamento de uma molécula, comportamento de um coating para uma proteção ali de algum material, aí sim isso daqui começa a ficar interessante e começa a ficar válido. Uma aplicação muito boa, né, quando você lida com incerteza e quer resolver uma equação, poxa, isso é praticamente a descrição de uma resolução de uma senha, né? Então, os processos aí, quando mais os computadores quânticos evoluírem, mais as senhas, da forma como elas foram desenhadas hoje, elas estão mais frágeis, digamos assim, né? Inteligência artificial, vou engavetar um pouquinho, porque, poxa, vocês vão ouvir muito durante esses 3 dias de feira e todo dia, toda a revista está falando muito, né? Eu acho que a recente divulgação ali do ChatGPT, essas linguagens, né? Esses modelos baseados em grandes linguagens, isso abre uma série de possibilidades. Mas a gente já está vendo um fenômeno bastante típico de tecnologia, que é a excitação inicial. Depois tem um declínio, fala, putz, consultei, as primeiras consultas foram fantásticas, depois que eu comecei a ficar bom no negócio, comecei a ficar um pouquinho mais sofisticado, já comecei a ver algumas alucinações, né, que são aqueles erros construídos ali por inteligência artificial, e depois vem a maturidade, de poxa, como que eu uso, mesmo com essas fragilidades, que vão ser menores com o tempo, obviamente, como que eu consigo utilizar nos meus modelos de negócio. A gente vai elaborar um pouquinho isso mais para frente. E realidade aumentada. Existe um debate dentro dos analistas de tecnologia de como o ser humano vai aceitar realidade ampliada, né? Eu posso dizer por mim mesmo, né? A primeira vez que eu testei lá o Quest 2 do Meta, um negócio fantástico, né? Aquela experiência de jogo, mas eu posso dizer que eu estava muito menos interessado depois de meia hora. Aquilo traz uma sensação, uma forma de interagir com a tecnologia que no estado da arte hoje não é ideal, né? O lançamento recente da Apple endereça um monte desses problemas, né? De você não ter que ter um negócio tão pesado, de você ter uma resposta mais rápida e você conseguir entender um pouco mais que você efetivamente está naquela realidade, né? Então, eu acho que principalmente na indústria, né, quando a gente fala de indústria 4.0, isso já é uma realidade, já existem aplicações de realidade aumentada e isso tende a ficar maior, né? Pessoal, alguma dúvida, algum comentário, fiquem à vontade, viu? Que eu trouxe só uma piadinha, né? Porque hoje em dia, acho que para você conseguir um orçamento, talvez você tenha que usar algumas palavras-chave. Isso sempre foi verdade, né? Até na academia, quando a gente coloca ali vai
colocar um projeto, fala, poxa, hoje em dia o que mais está saindo é projeto desse tipo, vai que, né? E a gente teve as ondas, certamente é um hype, no sentido de que, poxa, está na boca de todo mundo está falando. Agora, vendo as características, né, de quão transformadores isso está sendo, não me parece que é um hype passageiro, né? Alguma coisa muito mais fundamental que vai alavancar outras tecnologias e principalmente a forma como a gente lida com a tecnologia, né? Lá atrás, né, no primeiro lançamento do iPhone, a gente teve uma discussão muito grande de como que a gente lida com a tecnologia, com a fluidez, e a gente está começando a entrar em modelos de linguagem que tem fluidez. Isso é inédito, né? Porque se alguém aqui gosta de lidar com robôs ali de atendimento, né? Estão ficando muito sofisticados, mas nesse momento ainda tem muito para fazer. E com esses modelos de inteligência artificial, que eles vão incorporando as diferenças de linguagem, os sotaques, as complexidades de forma adaptativa, isso sim está sendo cada vez mais fundamental. Então, piadas à parte, é algo fundamental. Eu trouxe aqui um exemplo que me diz muito respeito, né? Como eu falei, parte da minha carreira desenvolvi na indústria fornecedora para telecom e hoje eu atendo diversos clientes de telecom. E a gente vê, né, as evoluções, né? Eu posso dizer que eu comecei mais ou menos aqui, assim, tinha um pouquinho mais aquele tijolão da Ericsson, indestrutível também. Fora esse da Nokia, que era famoso pela durabilidade, mas quando veio, né, o iPhone lá em 2006, isso realmente foi transformador, né? Transformador no sentido de como que a gente lida com a tecnologia. 4G foi uma expansão bastante interessante, na qual você conseguia ter um processamento e uma latência, que é o termo técnico para atraso, né? Quando você tem uma resposta do software, uma resposta da rede de telecomunicações. Então o 4G começou a oferecer uma latência interessante de que você já conseguia jogar, já conseguia ter algumas interações. E o 5G vem com uma promessa de trazer alguns elementos a mais. Eu vou elaborar um pouquinho isso no próximo slide, né? Então o 5G ele é um pacote de soluções de tecnologia. O que eu digo com isso, né? Quando, bem grosso modo, assim, né, se vocês imaginarem, sabe aquela corda que o pessoal usa para fazer ginástica? Se você aplicar uma grande energia nela, ela vai fazer uma onda, né? E ela vai muito longe, né? Se você fizer assim, ela é mais intensa e ela acaba mais curto, né? Usando essa analogia, ela é muito aplicável a telecomunicações, né? Então, não sei se vocês lembram, talvez alguém ainda ouça alguma coisa no rádio aqui em amplitude máxima, né? Amplitude máxima no rádio é essa chicotada bem alta, né, do sistema que vai longe e atinge um monte de coisa. Só que você consegue transmitir poucas informações. Para transmitir muito, você tem que transmitir em frequências muito intensas. E o 5G é o que ele faz. Só que isso traz um monte de problemas técnicos, né? Traz interferência, né? Se você imagina todos os sensores e dispositivos que estão sendo oferecidos nessa feira, ela não cabia num 4G. Você não conseguia colocar muitos dispositivos numa rede. Então o 5G ele endereça um monte de coisas. Só que a gente ainda não vê, né? Hoje em dia, poxa, o pessoal brinca que o killer application que vai fazer todo mundo ir para o 5G é aquele que você vê a velocidade, né, para você contar para os seus amigos. Não está fazendo ainda a diferença. E aí é um link que eu trago uma provocação aqui, né? A tecnologia está disponível, ela traz todos esses elementos, a qualidade da rede, né, aqui eu não vou entrar um pouco nesses detalhes, mas ela entrega tudo isso. E o case brasileiro é um dos que mais entrega isso. Como que a gente pode usar isso como um diferencial competitivo? Como que o tempo de resposta das redes 5G ou da nossa estrutura de cabeamento óptico ou qualquer outra tecnologia que a gente vai integrar, blockchain que seja, para proteger a propriedade intelectual, como que a gente pode trazer isso para as aplicações e para a indústria? Eu vou trazer alguns exemplos e algumas discussões de verticais. E, obviamente, pelo tema da feira, eu vou trazer, né, as plantas inteligentes. Só que eu acho que eu não vou fazer o que talvez fosse óbvio, né? Dizer, poxa, o que
inteligência artificial, o que robotização pode trazer para uma planta. Poxa, é claro que a gente, ao fazer investimento, espera rendimento, né, na produtividade, elevação de yield. É claro que a gente espera que, analisando as informações da fábrica e aplicando isso em sistemas inteligentes, que ele consiga fazer uma análise um pouco mais preditiva, consiga melhorar a manutenção. Poxa, tudo isso é válido, é verdade, mas também todo mundo tem acesso, né? Quando você, aqui, tudo que a gente está vendo aqui está à venda para todos, né? O seu concorrente também pode sensorizar a fábrica, pode ter sistemas mais rápidos, mas isso vai ser um diferencial competitivo, né? Talvez num ambiente que você está capitalizado, o seu concorrente não, talvez isso seja verdade. Mas aí um terceiro pode estar numa outra situação. O que vai fazer a diferença, né? Então, uma sigla, e eu tento evitar as siglas, mas às vezes elas vêm, né? Um S&OP, né? A união de vendas ali, o que está acontecendo no mercado com o que está acontecendo na sua fábrica, é muito bacana. E as empresas estão usando isso, estão interagindo com as suas cadeias logísticas, e isso tende a ser um diferencial competitivo. Acho que a mensagem que eu quero trazer aqui é, além da sensorização, além da coleta de dados, o que vai fazer a diferença é a forma como você capta tudo isso e trata para trazer vantagem competitiva. E aí, o fato de estar aliado à necessidade de ter um posicionamento no mercado mais adequado ou mais arrojado, faz com que a gente não busque somente eficiência dentro do chão de fábrica, mas, sobretudo, conexão com o que é até mais importante que está lá na frente, né? A gente tem acompanhado alguns boatos, mas que faz a gente refletir a construção do novo sistema, lá o Vision da Apple, né? Então ela está se preparando para fazer uma nova tecnologia, para fazer mais uma disrupção. Existe um monte de debate em cima disso, né? O quão viável é isso, mas é um começo, né? Quando a gente viu o primeiro iPhone, parecia uma transformação interessante, mas algo localizado, e depois tomou o mundo, né? Tomou inclusive a forma como os concorrentes fazem isso, que se parece muito mais com o iPhone do que com qualquer outro modelo atual. Então, quando a gente pensa numa fábrica, indústria 4.0, fala-se muito de sensorização, fala-se muito de coleta de dados, mas pensem com bastante atenção e sejam bastante estratégicos na forma como integrar isso. Porque é isso que não está à venda aqui. Os sistemas para fazer tudo isso estão à venda, né? A forma como você conhece o seu negócio e vai desenhar aquilo é o que vai te trazer diferencial competitivo. Pessoal, não comentários? Vocês querem fazer algum comentário, alguma coisa? Ok. Aqui é um exemplo existe uma feira bastante tradicional de telecomunicações todo ano em Barcelona. E esse é um exemplo de aplicação de todas essas tecnologias, né? Análise de dados, sensorização, modelagem com inteligência artificial. E uma aplicação super bacana e super válida é o Digital Twins, né? Ou seja, você faz uma réplica digital da sua fábrica, pode ser do seu hotel. Nós na KPMG fizemos uma réplica do aeroporto ali de Heathrow em Londres. Quando você tem o seu sistema modelado, e esse sistema modelado ele pode ser mais do que a fábrica que a gente está vendo ali, os sensores e os manômetros e tudo mais, pode estar ligado à sua cadeia de suprimentos, pode estar ligado ao seu RP, pode estar ligado aos seus modelos financeiros. Você fala, poxa, o que acontece se eu tiver tal disrupção? Ou se eu tiver tal característica técnica na fábrica, né? Então, acho que Digital Twin não é uma tecnologia em si, mas ele se vale de tudo. Então, essa é uma forma, aí sim, né, fazendo a conexão do que a gente estava falando antes, que é como que você traz um diferencial competitivo. Poxa, um laboratório, sem ter que parar a fábrica e fazer todas essas simulações, é algo que
que é bastante interessante. Existem alguns cases, a indústria química já faz isso há bastante tempo, mas não sei como está distribuído aí as aplicações de vocês, mas certamente é algo que eu quero deixar aí a reflexão. Como que eu consigo desenvolver um digital twin, né, uma réplica, como que eu consigo modelar e, poxa, simular cenários de melhora de mercado, de piora de mercado, de catástrofe e como que eu lido com tudo isso. E sempre tendo um conceito de Lean, né? Um conceito simples de que você não precisa estar nesse nível para fazer simulações na sua fábrica, né? Você pode fazer provas de conceito sempre muito mais simples e focada no objetivo que você quer fazer. Mas acho que esse aqui é um exemplo. Eu tenho uma outra telinha. Se eu soubesse que eu ia mostrar depois para um público mais amplo, eu até teria pedido um vídeo melhor. Mas esse é um painel de controle, né, ligado a um Digital Twin. Nesse caso aqui é um exemplo da Nokia. E aí, pessoal, imaginem as aplicações, né, de tudo que a gente conversou. Eu foquei um pouquinho mais em Indústria 4.0, mas quem nunca foi num show, né, tirou uma foto, um vídeo legal de um momento super bacana e aí foi tentar mandar, né? E não foi. Porque não vai, a tecnologia atual não permite aquela quantidade de dispositivos conectados. Isso é só um exemplo, né? A gente pode começar a usar experiências mais virtuais e mais intensas com o avanço de tecnologia, sobretudo 5G, mas não somente, né? Quando a gente tem conexão, quando a gente tem análise de dados, você consegue fazer uma experiência mais personificada, né? Então, deixa eu avançar aqui. Entretenimento eu comentei um pouquinho. Mobilidade urbana, né? Eu moro no interior, então eu penso muito em mobilidade urbana. Todo dia que eu venho a São Paulo, né? E aqui nem vou falar desse ponto, né? E existem soluções que envolvem tecnologia e são bastante conhecidas para o ramo industrial que poderiam ser aplicadas, né? Então, gestão de fluxo, fast tracks, tudo isso que a gente usa ali nas nossas fábricas e são conceitos que a gente tem alguma dificuldade de usar no mundo real, num contexto de mobilidade urbana. E que tecnologias começam a nos ajudar, né? Então, não vou entrar muito nessa discussão, mas quase todo mundo aqui usa GPS e provavelmente quase todo mundo aqui usa o Waze. Então o Waze, ele tem um algoritmo que tenta otimizar a sua rota. E a sua, e a sua, e a sua, e a sua. E se o Waze comece a gerenciar o fluxo, né? E comece a fazer negociações com a gente, né? Ele até indica, né, a possibilidade do trânsito futuro dado um histórico. Ok, isso é bacana. Não classificaria isso como uma inteligência super sofisticada, mas é uma informação relevante. E se a gente começasse a usar de uma forma um pouco mais extensiva essa diversidade de dados e começar a lidar com o fluxo total de informações. Então é um exemplo de mobilidade urbana, mas isso também pode ser aplicado à fábrica enquanto conceito, né? Só eu falo rápido e não estou acompanhando muito tempo. Meia hora. Tá ótimo. Varejo, né? Eu acho que um dos hypes que a gente viveu há alguns meses atrás foi o do metaverso, né? Acho que talvez iniciado, é uma coisa que tem passado nos games há muitos anos, uma coisa, né? Tô vendo o pessoal daqui que está um pouco mais, tem alguns rostos mais novos aqui, provavelmente tem uma interação e um relacionamento com jogos e com realidade virtual diferente da nossa, né? Provavelmente para esse pessoal ter um ativo digital, ter um skin, ter uma coisa, significa muito mais do que as gerações anteriores. E quando o Meta entrou um pouquinho mais nesse desenvolvimento do metaverso, falou-se bastante coisa e muita coisa foi desenvolvida. Eu vi péssimos exemplos, né? Um exemplo que eu posso mencionar é de lojas. Poxa, eu particularmente não tenho ambição nenhuma de ir em loja. Tenho um monte de ambição de comprar coisas, de experimentar, de ver como funciona, de ver as features. Isso eu tenho. Para ir na loja, né?
muito pouco, né? E os primeiros exercícios, pelo menos de alguns que eu vi, de metaverso, era lá a loja, né? Com a diferença é que a experiência, na verdade, era pior, né? Mas, poxa, aí se esse desenvolvimento de aplicativo, dessa aplicação, né, de metaverso, de realidade aumentada, realidade virtual, for mais intensa, mais responsiva, isso é parte do que o novo projeto da Apple entrega, né, de uma resposta ao sinal muito mais rápida, e permitindo que você experimente roupas, que você efetivamente faça o que você está lá para fazer, que é comprar ou ter experiência daquele produto e não necessariamente entrar e ter experiência que o varejo sempre fez e gostaria de replicar aquilo virtualmente. E aqui é um ponto que eu trouxe para reflexão, né? Até que ponto dentro das fábricas, dentro do ambiente produtivo, a gente não está reproduzindo modelos antigos com tecnologias novas. Como é que eu sei que eu estou atingindo o meu objetivo de ganho de competitividade e não simplesmente deixando algo mais rápido que sempre foi feito? Agronegócio, eu tenho até por morar no interior, eu gosto de visitar todo ano a AgriShow. Lamentei no período que não teve durante a pandemia. E eu acho que a situação é diferente do que a gente vê na indústria, mas existe um certo paralelo, né? Eu sempre entrava lá e falava, cara, como que um produtor rural deve estar... Como que um fazendeiro, um produtor rural consegue tomar uma decisão com esse toró de informações, né? Poxa, é drone para isso, drone para aquilo, sensor para isso, sensor para aquilo, integrador para isso, integrador para aquilo. E a partir, né, com os anos, isso foi amadurecendo, né? As soluções começaram a ficar um pouco mais completas e essa camada de, poxa, eu escolhi esse e não escolhi aquele, começou a ficar menos relevante, né? Eu acho que a indústria é muito mais madura nesse sentido, mas ainda tem essa questão de diversidade de ofertas, de como você vai fazê-las, mas, sobretudo, como você vai integrar. Isso é verdade para o agronegócio, mas é verdade para qualquer indústria. Saúde também. Poxa, a pandemia veio aqui e forçou uma disrupção em vários modelos, né? O atendimento médico foi um deles. A gente vê, poxa, o quanto que é repetitivo. Eu tenho crianças pequenas, quantas vezes eu fui para o médico com exatamente os mesmos sintomas, né? Poxa, criança está há mais de 5 dias com febre, e tem lá todo o protocolo. Você acaba indo sempre no médico, se deslocando, se expondo mais, expondo a família por um diagnóstico simples. Poxa, não poderia ter sido feito remoto? Então essa crise nos trouxe a refletir algumas coisas. E aí acho que, né, a profissão sempre vem, né? Poxa, no fim das contas é o negócio, são as pessoas e como que a gente vai construir as organizações dentro desse ambiente de rápida transformação tecnológica. Poxa, não dá para ser burocrático. A gente precisa ter meritocracia e, mais do que isso, né, a gente precisa dar oportunidade à inovação, quebrar modelos pré-estabelecidos. E acho que dá para resumir bem aqui, né? Não dá para compreender toda a tecnologia e ter de cabeça o melhor modelo. Você precisa experimentar, testar, aprender, errar rápido, corrigir o curso, né? E frequentemente desaprender, né? Eu falei um pouquinho isso um tempinho atrás, que não vamos automatizar rotinas ou processos que sequer deveriam existir. Avaliar um ecossistema de parcerias, esse é um capítulo à parte, né? O quão a inovação tem se popularizado. E junto com essa popularização tem ficado cada vez mais claro que, poxa, não reinvente a roda, não tente fazer tudo dentro de casa. O que não é core, você tem que buscar elementos, tem que buscar tecnologias, tem que fazer associações com startup, mas sempre mantendo um core de onde você agrega valor, né? E
surpreendentemente, né, na maioria dos casos que a gente analisa, isso surpreende os fundadores, né? Porque o core está lá num conhecimento de poucas coisas. Você não precisa colocar toda uma camada de alterações em cima da sua empresa para que ela fique única. O que te diferencia no mercado ou é o seu design, ou é a propriedade intelectual, ou é a forma como você faz, e muitas outras coisas você pode conseguir contribuições no mercado, né? Jornada de tecnologias emergentes está apenas começando, né? Eu selecionei 6 ali, estendi um pouquinho com 5G, mas, poxa, tem um monte de coisa que crescentemente vai alterar as nossas vidas, né? A inteligência artificial está só engatinhando, né? Eu acho que o que a gente está vendo agora é a máquina com a ajuda, né, de educadores de máquina, e esse é o primeiro protótipo. E a gente está vendo todas as alucinações, todas as questões que saem a partir desse modelo. Quando a gente enquanto sociedade, ficar sofisticado o suficiente para corrigir essas alucinações, cara, inteligência artificial pode realmente transformar a nossa sociedade. Não tem medo de errar e, de novo, não tem bala de prata, né? Não vai ser uma compra, uma aquisição, uma única ação que vai mudar. É um conjunto de coisas, e acho que estarem abertos a essas transformações, a forma como as organizações inovam e, mais do que isso, incorporam a inovação para dentro de casa e executam, né? Porque senão fica só um PowerPoint muito bonito e uma ideia que acaba sendo superada por um concorrente. Acho que mais essa reflexão, né? A gente tem que fazer esse equilíbrio entre tecnologia e a contribuição humana. E a gente, nessa reflexão de tecnologia, a gente acaba falando, mas isso é real, isso não é real, isso vale, isso não vale. A gente tem que quebrar um pouquinho essa mentalidade, né? Metaverso é realidade, uma realidade diferente, né? Mas ela é realidade. Por quê? Porque tudo que a gente conhece como realidade, que é interação, que é elementos, que é comunicação, está tudo presente lá. Então, por que não é realidade? Então, tudo isso eu acho que a gente tem que refletir um pouquinho, que no fim das contas é como a gente interage com a tecnologia. E, portanto, não é sobre a tecnologia, porque essa vai ficar mudando o tempo todo, né? E aí eu trouxe uma amiga aqui para me ajudar a entregar uma mensagem. Obrigada e espero que tenham gostado da apresentação. E ela, obviamente, foi criada por inteligência artificial, tudo, da figura, da voz, o texto, que é simples, mas nós colocamos lá no ChatGPT. Então hoje eu poderia estar aqui, em vez de eu estar presente, ter ali um avatar com todas as características étnicas, de comportamento, de sotaque. Era só especificar que aí ia ter um Felipe falando, talvez de forma mais fluida do que eu falei hoje. Então, pessoal, é isso que eu trouxe para vocês. Está aqui o meu contato. Fiquem à vontade, tem celular, podem me achar no LinkedIn também, que é algo que me fascina, né? Essas reflexões sobre tecnologia, e a gente faz todo dia, auxilia clientes nesse sentido. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Bom, pessoal, então, muito obrigado. Apareceu um. Eu acho que eu preciso... Boa tarde. Deixa eu ver se eu vou ouvir, vamos ver. Espera aí. Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, qual que é o seu nome? Seu nome? Sou o Rogério Suzuki, eu trabalho com consultoria. Tudo bom, Suzuki? Queria entender, na tua visão, como é que o fenômeno do gêmeo digital está avançando de fato no mercado, ou ainda é só fumaça, é só, como diz, muito blá blá blá, ou já está acontecendo na prática nas indústrias? Como é que você está vendo isso? Eu vejo o gêmeo digital com utilização bastante intensa, entretanto, pouco visual, né? Então ele tem as camadas ali de simulação que um gêmeo digital pode fazer, né? Então,
acho que os primeiros gêmeos digitais, a gente pode dizer, do ponto de vista de conceito, não do que é relacionado à tecnologia, são os modelos financeiros, né? A gente sempre, né, e acompanha de como que aquilo está saindo. Depois os modelos de planejamento de produção, né? Essas camadas eu acho que são históricas e estão bem resolvidas. E diga-se de passagem, com a capacidade de processamento de dados atual e os modelos atuais, as empresas podiam estar fazendo muito mais, né? Então, no sentido de, pô, estão usando? Estão, essas duas primeiras camadas. Só com quem tem em casa já podia estar fazendo uma outra camada muito mais sofisticada. Essa de espelhamento de estruturas, aí eu acho que está indo mais para uma... quando aquilo é decisivo, né? Então, por exemplo, o modelamento que eu mencionei de um aeroporto, poxa, aquilo são milhões de dólares, com vidas envolvidas, com uma economia de uma nação relacionada. Então, um modelo mais sofisticado e amplo que simula não só o funcionamento do aeroporto fora de estresse, mas também algo ampliado, é algo que a gente vê nessas indústrias um pouco mais sofisticadas. Entretanto, né, eu acho que é uma ferramenta de diferenciação fantástica, pouco utilizada, endereçando a sua pergunta aí. Obrigado. Obrigado, viu, Souza? Felipe, quando você fala de estruturas, você fala da hierarquia, a meritocracia e a diocracia. Uhum. Eu vejo para a estrutura organizacional e a gente tem uma estrutura muito baseada no funcionalismo, né? Onde é orientada pela tarefa. Quando a gente fala da introdução da tecnologia, o que você chamou de diocracia, eu vou chamar de projetizada. Uhum. Então, eu acredito que essa assimilação, essa evolução, nós vamos fazer por processo iterativo. Então, a projetização das estruturas organizacionais, eu acho que é emergencial para que a gente possa, de fato, assimilar até o tópico tecnologia e inovação. O que você acha disso? Eu vou fazer uma nota pessoal aqui, né? Parte da minha carreira eu desenvolvi em Israel, que é uma outra cultura, é bastante ocidentalizada no sentido que a gente se identifica bastante com eles, principalmente por estar ali no Mediterrâneo, e nós temos elementos dessa cultura aqui. Mas eles têm um exército bastante ativo na sociedade e que traz elementos diferentes dos outros exércitos, que eles não são hierarquizados, né? É aquela liderança que vai a campo e que discute tecnologia e muito pouco hierarquizado. E eu posso dizer que no começo da minha experiência aquilo foi chocante, né? Eu já cheguei lá como um C-level, né? Eu fui como um diretor financeiro e o pessoal da produção, né, desafiava a liderança técnica frequentemente. E aquilo gerava discussões acaloradas, que naquele momento era difícil para mim compreender, mas que traziam insights, porque era onde doía, né? Então, na nossa estrutura convencional, da gente conhecer as regras do mercado e simplesmente tentar ser mais eficiente de acordo com aquele paradigma, não funciona mais, né? A gente tem que ouvir os colaboradores, tem que ver a experiência dos nossos colaboradores, a gente tem que ver, sobretudo, a experiência dos nossos clientes com a nossa organização e testar modelos, né? Ouvir as pessoas. Eu não sou especialista nisso, não tenho a pretensão aqui de fazer aconselhamento em modelos organizacionais, até porque eu tenho certeza que se eu trouxesse a minha colega de modelo organizacional, eu ia falar, poxa, cara, vocês têm que fazer um digital twin, você tem que ali simular, você tem que propor novos modelos, você tem que ouvir as pessoas, você tem que propor. Às vezes você tem que propor, né? O Steve Jobs falava muito isso, né? O cliente não sabe o que ele quer. Ele vai saber depois que eu mostrar para ele, né? Será que isso não acontece na organização? Será que a gente não tem que dar uma chacoalhada na estrutura, propor novos modelos, dar voz para quem em outras ocasiões não tinha e ver o que sai daquilo, né? Acho que essa não sei se eu trago resposta para ti. Qual que é o seu nome mesmo? É Luciano. Não sei se eu trago resposta para ti, Luciano, mas eu vou usar um anglicanismo aqui, esse mindset, né? Essa mentalidade de como você vê a sua organização e como você está preparado para ser flexível e transformá-la, esse que é a chave, não a resposta, né? Sim, obrigado. Agora está esquentando, hein? Agora está ficando...
licença. Meu nome é Evandro. Tudo bom, Evandro? Tudo bom. De que ramo você é? De que ramo? Ramo de inovação de maneira geral, como você mais ou menos aí, tá? Me diga uma coisa, você acha que o metaverso está morto ou uma questão de... deixou de ser o hype atual em função do ChatGPT? Ou... porque você pode imaginar o seguinte, quer dizer, a tecnologia de você se encontrar num espaço com outras pessoas, com sensores ou com holografia, etc e tal, isso vai evoluir de alguma forma. Para que lado vai isso? Muda completamente, está morto ou fica diferente? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que não vou trazer respostas objetivas hoje, mas eu trago discussões, né? O metaverso, ele, de novo, é uma realidade nos games, né? A nova geração, ativos digitais, né? Você tem uma arma diferenciada, você tem uma roupa, talvez não faça um menor sentido para a nossa geração, né? Mas para as gerações recentes, isso faz todo sentido. E aquele ativo tem todos os elementos que um ativo do que a gente chama de mundo real, porque aquilo também é real, tem todos os elementos. Aquilo tem promoção social, né? É status. Poxa, eu comprei essa... né? Se eu comprar um terno melhor, vai ser por a questão de status, ou de eu estar alinhado a um grupo, ou eu estar... Qual a diferença de um ativo digital que me traz a mesma coisa? Qual a diferença para aquilo que algumas gerações passam muito mais tempo interagindo ali do que acordadas interagindo com outras organizações. Então, a primeira parte da sua resposta é que sim, o metaverso existe, está presente, é uma das economias mais fortes do planeta e ela se chama games. Essa é a primeira camada. Quando que isso vai se popularizar para outras esferas? A realidade virtual, pelo menos com esses headsets que a gente põe na cabeça, assim como eu comentei do 5G, tem uma série de desafios de engenharia, né? Então, quando você coloca aqueles headsets e vê a sua mão e acha fantástico, mas depois você vê que a experiência não é tão próxima à realidade, aquilo, seu cérebro começa a entrar em um pouquinho de conflito. Então, quando essas questões começarem a ser endereçadas, vai deixar de ser algo aplicado a games, ou aplicado ao ambiente industrial, ou aplicado à academia para simulações, e vai entrar no mundo real. Existem alguns analistas que que desacreditam bastante isso, não vou entrar no mérito, mas acreditam que o metaverso é som. Quando a gente parar de tentar simular algo na frente que fisicamente é muito agressivo para o nosso corpo e simplesmente dar dicas, isso vai começar a ser mais fluido. Isso talvez seja uma visão menos empolgante do futuro. E alguns acreditam que sim, principalmente com o advento ali do Vision da Apple, isso deve se popularizar e deve iniciar um grande desenvolvimento para no futuro a gente não ter uma coisa tão estranha drivando, né, toda aquela interação com o metaverso. Então, metaverso é uma grande aposta, né? Alguns analistas falam, cara, metaverso não é o futuro. Eu discordo porque já é realidade para games e já é realidade por uma geração, que daqui a alguns anos vai ser a maioria. E aí, para eles lidarem com o que a gente chama de restrições da tecnologia, para eles não é, porque eles já estão acostumados com aquela diferença. E para elas, né, com a evolução tecnológica, a diferença vai ser menor, então a experiência vai ser interessante. Então, sim, acredito muito, pessoalmente falando, em realidade aumentada,